E agora vamos falar sobre educação, né? Aprovado em 2017, o novo do ensino médio traz uma série de mudanças para a última etapa da educação básica pelo cronograma do Ministério da Educação. As alterações devem acontecer até 2024 de forma escalonada. Para esclarecer alguns pontos e tirar dúvidas dos telespectadores, eu falo ao vivo agora com a especialista em educação, a professora Silvana Bretas, que está aqui conectada com a gente via Skype. E aí a gente vai agradecer desde já a participação dela aqui no Balanço Geral. Muito bom dia, você já está com a gente no ar. Obrigada pela conexão aqui com a gente. Vamos começar já esclarecendo para a população quais seriam as principais mudanças. Bom dia. Bom dia, Tamires. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui participando dessa entrevista na TV Atalaia. E também parabenizar a iniciativa da TV Atalaia, porque eu quero trazer duas pesquisas para iniciar, que logo quando o governo Temer implementou essa reforma por uma medida provisória, né, que já começa a estranhar por ser uma medida provisória, o governo então encomendou para o Instituto Ibope uma pesquisa a respeito de opinião das pessoas, da sociedade brasileira, se aceitava ou não essa reforma. 72% das pessoas, sim, disseram que aceitariam uma reforma para o ensino médio. No entanto, nem 10% das pessoas estavam informadas do que seria essa reforma. Passado, então, esses 5 anos, né, a reforma foi implementada, porque depois ela vira lei, como você diz, a lei é 13.415, em 2017, de uma forma muito rápida, né, em menos de um ano, ela foi aprovada no Congresso e com esse debate que então foram para as redes sociais, foi para a imprensa, colocou uma efervescência no caldeirão da educação, novamente as empresas, as fundações empresariais de educação pedem novamente uma pesquisa de opinião, perguntando se a população aceita ou não. Novamente, 70% da população diz que aceita, no entanto, nem 15% compreende o que é a reforma. Então, é importante que a imprensa nos ajude a divulgar o que foi essa reforma. Essa reforma, essa lei 13.415, ela provocou 54 alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei máxima da educação. Então, ela faz uma reforma muito estrutural na educação. Dentre essas reformas, ela institui o que até então não existia na lei, a Base Nacional Comum Curricular, que nós temos, principalmente os estudiosos de currículo educacional, têm chamado de uma tendência muito incisiva de padronizar o currículo. Significa que uma escola aqui do interior de Sergipe teria que ter o mesmo currículo de uma escola de um grande centro urbano, né? Isso nós vemos com muito cuidado e com muita preocupação, porque uma padronização curricular não respeita as questões regionais, o contexto da escola, as condições da escola e da sua própria população. Então, essa lei instala pela primeira vez o que a gente vê na LDB, a Base Nacional Comum Curricular. Até então se falava em formação de base comum, o que é muito diferente. Bom, a segunda mudança dessa lei, e isso também causa uma mudança muito estrutural no ensino, é em relação às disciplinas. No início, quando começamos a fazer análise da lei, nós percebíamos que as áreas das ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia, seriam muito atingidas. No entanto, passados esses 5 anos, as únicas disciplinas que efetivamente ainda sobrevivem na estrutura curricular do ensino médio é língua portuguesa, matemática e inglês. E ainda assim com uma carga horária extremamente reduzida. Qualquer pessoa que acessar
o site da SEDUC de Sergipe e buscar como que está a estrutura curricular do ensino médio, vai ver, por exemplo, que só tem um período a disciplina de inglês. O segundo ano e o terceiro ano do ensino médio não tem mais a oferta do ensino de inglês. Como que é possível o domínio de uma língua em apenas um período? Ora, professora Silvana, Sim. Rapidamente, para a gente interagir de maneira dinâmica com os nossos telespectadores, Perfeito. você citou agora há pouco sobre a padronização curricular, ou seja, escolas do interior do nosso estado, por exemplo, precisam ter a mesma padronização curricular de um grande centro urbano. Na prática, o que significa essa padronização curricular? O que uma escola do interior de Sergipe, por exemplo, precisa ter em relação ao padrão que já existe em escolas de capitais mais desenvolvidas? As diretrizes curriculares que ainda estão em vigência, elas também determinam, por exemplo, o ensino de matemática com justificativa, de língua portuguesa, de história, de geografia, todas as disciplinas que nós já conhecemos, que fomos estudantes, né, e que ainda hoje precisam. Física, ciências, enfim, todas as disciplinas curriculares. A Base Nacional Comum Curricular, ela dispõe que 60% do tempo da escola tem que ser para essas disciplinas, as tradicionais, né? Vamos dizer assim. E 40% do currículo deve ser para questões regionais. No entanto, ela aliou esse conteúdo de cada disciplina às avaliações em larga escala, né? Portanto, as escolas ficam muito suscetíveis a praticar apenas as disciplinas, e essas disciplinas, quando a gente chama de padronização, é que elas estão muito alinhadas com metas definidas. Então, todas as escolas brasileiras, a partir de metas definidas, precisam atingir tal metas em cada série, em cada disciplina, né? Isso é o que a gente está chamando de alinhamento do conteúdo do currículo com as avaliações em larga escala. Eu aplico na escola e vou ver se essa aplicação está sendo realmente feita nas avaliações padronizadas. Quanto tempo, professora, rapidamente, deve durar esse processo de alinhamento de acordo com essas mudanças? E qual deve ser a postura do corpo docente e também da parte administrativa das escolas para que esse alinhamento aconteça? Em quanto tempo determinado? Bom, ele já está em processo, né? Assim que a LDB que a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada em 2017, em 2018, as SEDUCs, né, que são as secretarias educacionais do Estado e também as municipais, se dispuseram a fazer o chamado currículos de Estado e currículos de município, que nada mais foi que acatar esse rol de conteúdos previamente definidos e trazer algumas questões metodológicas de ensino para aplicar isso na realidade das escolas. Isso já está em curso desde 2018, tanto nas secretarias de Estado quanto nas secretarias municipais de educação. Inclusive, nós já temos estudos a respeito disso. O que nós temos observado, no mês de fevereiro, eu participei de uma banca de doutorado que estudou um desses currículos num dos estados nordestinos. O que nós temos observado é que questões locais, né, questões culturais, das culturas locais, são absolutamente desprezados, porque a necessidade de dar conta daquele currículo previamente definido, pouco discutido com a comunidade escolar, toma conta de todo o processo de ensino e aprendizagem e da dinâmica do currículo nas escolas. É isso que a gente, então, tem alertado pela padronização curricular, que é muito prejudicial num país territorial como é o Brasil,
de uma cultura muito diversa, muito rica. Eu tenho acompanhado esse trabalho em várias regiões aqui do estado de Sergipe, e mesmo entre as regiões de Sergipe, existem diferenças, né? Quanto mais quando a gente pensar no plano da região Nordeste e em todo o território nacional. Né? Então, essa mudança é bastante positiva, né, professora? Porque ela vai incentivar, fomentar a cultura, a nossa cultura e estimular também padrões culturais, a educação, levando em consideração também a região onde está situada essa escola, levando em consideração o estilo de vida dessa comunidade, para que esses conteúdos também sejam estimulados, né, dentro da sala de aula. Nesse contexto, o que são itinerários formativos? Bom, Tamires, eu quero dizer que a padronização curricular instalada pela BNCC, ela não estimula a cultura local, ela não estimula os saberes tradicionais de cada região. Os 40%, então, só para a gente esclarecer, os 40% dos conteúdos regionais seriam o quê? Por que 40% não acontece na prática? Por que eles não acontecem na prática? Porque as escolas estão pressionadas a ter resultado na avaliação em larga escala. Então, o que se ensina? Só se ensina o que vai cair na prova. Então, os 60% são para ensinar o conteúdo e os 40% acabam sendo usados também para ensinar o conteúdo. Quanto mais os professores são pressionados a apresentar resultados, mais eles pressionam também os estudantes. Não pressiona, o que eu estou dizendo, no sentido no sentido positivo, né? De estimular justamente o desenvolvimento da mente. No sentido de que dá obrigação, né? Sim. De ter a obrigação de cumprir o que está previsto na avaliação em larga escala. E o que tem acontecido com as escolas é que elas estão aprendendo a fazer o teste. Entendi. E deixando para segundo plano a formação humana dos estudantes. Isso é absolutamente preocupante para um país que se pretende democrático, que se pretende valorizar a sua cultura. Isso é muito preocupante. A formação humana dos estudantes, então, é que deve ser valorizada nesses 40% que a professora citou, né? Isso. Agora, os itinerários formativos. Em substituição às disciplinas tradicionais, porque a crítica ao ensino médio era que tinha 13 disciplinas, que eram muitas disciplinas para um estudante fazer e que não tinha sentido nenhum. Um estudante que quisesse prestar engenharia, ficar muitas horas de estudos em língua portuguesa. Bom, isso já é problemático. Primeiro, que estudantes de 15 a 17 anos, eles estão em processo de franco desenvolvimento, principalmente do ponto de vista cognitivo. Nós vamos formar as nossas estruturas de pensamento abstrato, né? O que é o pensamento abstrato? A minha capacidade de entender um fato histórico, o qual eu não vivi. Né? Eu consigo entender como a Idade Média se organizava politicamente, culturalmente. Eu não vivi na Idade Média. No entanto, a minha capacidade, que é uma capacidade intelectual a mais elevada do ser humano, me permite fazer abstrações do pensamento, entender situações, ainda que eu não viva ela concretamente. Então, de 15 a 17 anos, os jovens ainda estão concluindo essa fase intelectual. Portanto, é direito constitucional desses jovens ter acesso ao conhecimento de todas as disciplinas. E a decisão dele, né, se ele vai para uma área mais das matemáticas ou mais das humanas, isso ele vai fazer na medida que ele for conhecendo as estruturas do ensino superior. E isso vai acontecendo paralelamente na formação da educação do ensino médio. Bom, professora, por conta do nosso tempo, eu vou precisar interrompê-la, peço até desculpas. Acredito que a população já
tenha uma noção básica, mas em outra oportunidade nós vamos convidá-la novamente para que a gente possa aprofundar mais todas essas questões que interessam a população, os pais e mães desses alunos e toda a comunidade estudantil, tá bom? Vamos então já deixar pré-agendado para um outro momento a gente aprofundar mais esse assunto. Eu quero agradecer a sua participação, já dando esses esclarecimentos para a gente aqui no Balanço Geral na TV Atalaia. Bom dia. Posso? Pode concluir. Fazer as considerações finais, né? Uhum. Bom, é lamentável porque a questão da educação ela é muito complexa mesmo, não é alguns minutos realmente a gente não tem como expor de fato o que está acontecendo. Mas eu alerto a toda a sociedade buscar informações junto às entidades acadêmicas e sindicais da educação para compreender o que é a reforma do ensino médio e o porquê que mais de 600 entidades acadêmicas, sindicais, movimentos sociais, professores e estudantes estão apoiando a revogação completa do novo ensino médio. Isso é de interesse fundamental da população, dos pais, dos familiares, dos professores, dos estudantes que dependem especialmente da escola pública. Muito obrigada. Eu quem agradeço. A gente quem agradece, né? O editor Cláudio Rocha, do Balanço Geral Manhã, foi quem teve essa ideia de trazer esse conteúdo para cá, extremamente importante para as famílias, para os estudantes e para a comunidade estudantil. Afinal de contas, a educação é a chave do desenvolvimento de qualquer sociedade. Obrigada, bom dia, até a próxima.